Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa, né? Para você estar no culto daqui a pouco, a partir das 7h30 desta quarta-feira, grande Quarta da Vitória. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma muito especial, tá certo? Agora, vamos para a Bíblia. Se você puder pegar a Bíblia para compará-la, né, com Bíblia, vamos ler a Bíblia e eu quero que você abra, se você puder, né, livro de Jó, capítulo 2 e versículo 8. Enquanto você procura aí, né, se você tem Bíblia, enquanto você procura aí, se não vai aparecer na tua televisão, mas enquanto você procura, eu quero te convidar para você ir no canal, no YouTube, Pastor Maurício Costa, e todas as mensagens que a gente prega, vai para lá, né, e você indo lá, se inscrevendo, vai te alcançar. E aí, tanto vai te abençoar, como você pode compartilhar com alguém. Uma palavra revelada, uma palavra inspirada, e é tudo, gente, para abençoar, né? Não tem fins lucrativos, né? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, vá no YouTube, se inscreve e toda mensagem, Pastor Maurício Costa, vai te alcançar, em nome de Jesus, tá certo? Agora, vamos ler a Bíblia? Livro de Jó, capítulo 2 e versículo 8. Gente, eu tenho uma palavra inspirada, revelada, né? Orientada, e eu convido você para prestar atenção. Olha que palavra, versículo 8 do capítulo 2 de Jó, diz assim: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Vamos ler de novo para ficar marcado? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Do original, algumas versões diz assim, ó, que assentou-se no meio do lixo. Aí eu tô falando aqui de Jó, né? A maioria das pessoas que frequenta a igreja, que lê Bíblia, ouve Bíblia, já ouviu falar de Jó, né? E aí quando fala de Jó, já vem ao pensamento, né? Tem prova, né? Deus vai falar sobre prova. Porque Jó foi um cidadão provado, né? Ele foi provado por Deus. E Deus permitiu algumas provas na vida dele, que eu já quero começar por aqui, não vai acontecer nem na minha vida e nem na tua. Eu profetizo em nome do Senhor, né? Porque Jó, eu acredito que foi um dos mais provados dentro da palavra de Deus ou das Sagradas Escrituras. Por isso que algumas pessoas, quando falam de Jó, acende um alerta, né? E já fica bem esperto, porque ele foi provado. O livro de Jó, segundo algumas teologias, dizem que é o mais antigo, até mesmo do que o próprio Gênesis. Dizem que foi o primeiro livro a ser escrito. Algumas pessoas pensam assim. Eu não posso afirmar com categoria, porque é a base de conjecturas, né? Mas tá bom, vamos dizer que foi. Mas aqui eu estou falando de um personagem, né? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero frisar isso aqui, porque isso aqui foi o próprio Deus que falou de Jó. Né? E aí nós vamos entender no começo aqui dessa introdução o porquê, né, que eu estou dizendo isso. Porque, gente, Jó era rico. Ele era fazendeiro. Ele tinha vaca, camelo, boi, jumento. Jó tinha 10 filhos, né? Os mais bonitos, os mais abençoados de toda a província e de todo o Oriente. A sua família era abastada. Sua família era muito abençoada, porque Jó era crente. E aí já começa nesse paradoxo. Por que paradoxo? Porque, gente, existem duas coisas aqui que elas praticamente, e na maioria do tempo, elas conflitam entre si. Porque o próprio Cristo diz no Novo Testamento, Marcos 10 no contexto, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que os que têm riquezas entrar no reino de Deus ou contemplar a glória do Senhor. E aqui eu estou falando de quem? Jó, um homem rico. E se eu fosse aqui me deter para falar da bênção que estava sobre Jó, a gente vai gastar boa parte da mensagem. Mas eu quero dizer que ele era fazendeiro. Do Oriente era o melhor, o maior, era crente.
E eu louvo a Deus pela vida de Jó. Por quê? Porque o próprio Deus falava de Jó. Um dia desse, os filhos de Deus, né, indo prestar conta diante do Todo-Poderoso, no meio deles está um ser chamado Satanás, que quer dizer acusador, o inimigo das nossas almas. E o próprio Deus, vendo Satanás, dá uma perguntada para ele, questiona, da onde você vem? E o diabo diz assim, eu estou vindo da terra, de rodear e passear por ela. Aí Deus pergunta, tem visto o meu servo Jó? Olha que coisa linda, gente. O próprio Deus tem visto o meu servo, tem visto o meu escolhido, tem visto o meu amigo, tem visto, né, aquele que tem um vínculo comigo, pacto comigo, meu servo Jó? Aí o diabo, eu tenho. Aí Deus diz assim, ó, homem reto, quem está falando é Deus, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Você lembra que eu falei? Como é difícil um rico, né, ser crente? Mas aqui Jó está quebrando o paradoxo. Aqui Jó está quebrando algumas regras que na maioria predominam. Porque Jó é rico e é crente. E o próprio Deus está dando testemunho dele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas querem ser abençoado. Muitas pessoas querem prosperar. Mas vale a pergunta, tem condição de ser rico e crente? Tem condição de ser crente e rico? Porque eu vou dizer uma coisa para você, a tua fé nunca vai poder ser menor do que a tua riqueza. Pelo contrário, você pode ser grande, você pode ser o maior, só que você tem que ser crente de verdade, né? Você nunca pode deixar a tua riqueza interferir, roubar a cena, se entremeter na tua fé. E aqui eu estou dizendo de um homem, gente, que ele era grande, era rico, fazendeiro, tinha vaca, jumento, camelo, mas era crente de verdade. Tinha aliança com Deus, tinha pacto com Deus, andava com Deus, sacrificava para Deus. E aí eu vou dizer, aqui na introdução, muitas portas que se abrem na terra, eu estou dizendo no físico, na horizontal, podem querer roubar as portas espirituais, podem querer roubar a cena, podem querer roubar, né, a nossa responsabilidade espiritual. E é por isso que eu já estou começando aqui nessa introdução para dizer que nós temos que ser crente além de tudo. Nós temos que ser crente acima de tudo. E nada pode interferir. Quando Deus entender isso, Ele vai ter condição de suprir, Ele vai ter condição de multiplicar, Ele vai ter condição de levantar, Ele vai ter condição de abençoar. Porque o que Deus não quer, né, é que a bênção física e material roube a cena. É o que Deus não quer, que a bênção física e material e a prosperidade se torne uma maldição na sua vida ou na minha vida. E aí Deus, ele compara. E aí Deus sempre prova. E aí Deus sempre vai experimentar. Então, parte da luta que a gente enfrenta, da prova que a gente enfrenta, eu quero dizer uma coisa para você, não é porque é rico, ou porque já é abençoado, ou porque a porta abriu, que Deus deixou de provar. Aqui é um caso clássico, né? Aqui, esse romance, esse best-seller, essa palavra poderosa, porque eu gosto muito do livro de Jó. Sempre preguei o livro de Jó. E me dá algumas informações extraordinárias. Aqui Jó tinha tudo, gente, para colocar uma rede e ficar na sombra. Aqui Jó tinha tudo, né? Para viver uma vida só de descanso, sombra, água fresca e tudo tranquilo. Mas até mesmo depois de ser grande, próspero, a prova encostou. E o crente é assim, sempre Deus vai provar, sempre Deus vai experimentar, é para a gente nunca esquecer, né, quem é Deus. E eu vou dizer um negócio para você, quando o Senhor Deus prova, também aprova. E eu vou dizer, a prova nunca vem para nos matar ou para nos destruir. É simplesmente para experimentar e para mostrar para o adversário quem a gente é de verdade. Porque eu vou dizer uma coisa, gente. Olha só, Jó era rico, era grande, era próspero, mas era crente. Era crente, eu posso usar um termo aqui, até debaixo d'água. Era crente na luta, era crente na prova, era crente no vento. Porque tem gente que quer ser crente com milagre. Tem gente que quer ser crente na bonança. Tem gente que quer ser crente na mesa farta. E acha, né, que é fácil. Mas eu quero ver ser crente é na luta, é no desconforto, é no momento do caco de telha, como a gente leu aqui no começo. E Jó foi provado. E aí lá no céu, Deus está dizendo, reto,
íntegro, temente a Deus e que se desvia no mal. Aí o diabo faz a seguinte questão, comparação. Como não é crente assim? Olha o que o diabo vai dizer. Mas é tudo debaixo de uma permissão de Deus. Porque aqui o cenário está montado, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí Deus vai experimentar e mostrar para Satanás que Jó é crente de verdade. E aí o diabo fala assim, como que não pode ser crente desse jeito? Tudo que ele coloca a mão prospera. Aí o diabo diz assim, ó, serve Jó um Deus de balde? Um Deus qualquer? E aí Deus está dizendo assim, ó, aí Deus vai dizer assim, ó, você não conhece o meu servo Jó. Porque o diabo estava dizendo também, toca no que ele tem, na sua riqueza, na sua fartura, na sua mesa, toca no que ele tem e vamos ver se ele continua crente. Aí Deus diz assim, ó, você não conhece o meu servo Jó. Quer dizer o quê? Que Deus sabia quem era Jó. E eu já vou dizer também aqui que, gente, a prova só vem baseado na tua estrutura. A prova só vem baseado naquilo que a gente consegue suportar. Deus nunca vai dar algo maior ou mais pesado do que a gente aguenta. Então eu já quero dizer aqui também que se você está sendo provado, você aguenta. E Deus tem alguns motivos para provar, né? É justamente para saber se a gente é crente tanto na fartura como na prova. E quando Deus aprova, gente, eita glória! Porque Deus prova também para aprovar. Tanto Deus vai aprovar, como vai mostrar para o Satanás que a gente não está com Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Que a gente não está com Deus a barganha. Que a gente não está com Deus a barra de troca. Porque Deus vai e fala para o Satanás, diz assim, ó, vai lá, toca na vaca dele, no jumento, toca no camelo, toca até nos filhos dele, e você vai ver que ele continua crente. Aí o diabo vem, gente. Imagina, o diabo agora encapetado, com autorização de Deus. Deus coloca na mão dele a autorização. Aí ele desce. E aí, ó, permite, Deus permite. E aí o ladrão não vem se não for para roubar, né? Matar e destruir. E aí o ladrão vem, né, para assumir o seu papel. E o ladrão, né, nada mais, nada menos é que o nosso adversário Satanás. E aí Jó tem vaca, não tem mais, perdeu. Aí Jó tem camelo, não tem mais, perdeu. Aí Jó tem jumento, não tem mais, perdeu. E agora, mais profundo, Jó tem 10 filhos. Tá todo mundo lá na casa do filho mais velho. Uma festa, uma ocasião, é um happy hour, sei lá. Um momento, um coquetel, sei lá. Tá todo mundo lá festando. Porque os filhos de Jó, eu quero abrir um parente aqui, já quero dizer que filho de crente não é neto de Deus. Filho de pastor não é neto de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. E os filhos de Jó precisava muito de Jó, sacrificar por eles, orar por eles, clamar por eles, né? Mas aí, eu não quero entrar nesse mérito, os 10 filhos estão na casa do mais velho, bate um vento dos 4 cantos, e eu vou dizer uma coisa, gente, quando Deus permite o vento contrário soprar, ele vai soprar. Quando Deus permite, eu não estou profetizando desgraça na vida de ninguém, eu estou falando aqui que Deus vai provar a fé do crente. E eu vou dizer, cabe cada um o seu mal. Porque o que o homem plantar, ele vai colher. Os filhos de Jó dependiam de Jó. E sabe Deus o porquê agora que eles estão colhendo aquilo ali. Mas uma coisa eu sei, Jó está sendo provado. E para mostrar para o diabo também que Jó não era crente à barganha. Nem pela fartura, ou pela prosperidade, ou pela bonança. Mas Jó era crente até debaixo d'água. E aí bate um vento nos 4 cantos da casa, derruba o telhado e mata os 10. Os 10 filhos de Jó morrem. E agora? Parece que eu vejo no canto da história o diabo agora, não, agora ele vai murmurar, porque o diabo estava apostando contra. E eu vou dizer uma coisa, o diabo sempre vai apostar contra mim, o diabo sempre vai apostar contra você, para dizer, né, que a gente só vai à barra de troca, só vai à barganha, só vai à barra de milagre, só vai à barra de prosperidade, que a gente não vai aguentar a prova, que a gente não vai aguentar a luta, que a gente não vai aguentar o vento, que a gente não vai aguentar notícia ruim. Mas Jó é um exemplo que aguenta, porque eu estou falando aqui de dos mais provados. Jó vai mostrar que aguenta a prova, e eu estou falando com alguém aí pelo canal 10 ou pelas mídias, já quero dizer, você aguenta, porque Deus não vai dar o peso maior. O peso para Jó era esse. Perdeu a vaca, o boi, o jumento, perdeu os 10 filhos, mas Jó aguentava porque era crente. E eu vou dizer, o tamanho da prova não representa nada
pela vitória que Deus vai colocar. Presta atenção. E agora o diabo não canta, imagina. Agora ele murmura, agora ele reclama, agora vai meter o pé no balde, agora vai blasfemar. Mas a Bíblia diz que Jó lançou-se sobre a terra e adorou. E disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. E ele diz mais: tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente do céu. Quando o crente de verdade, ele passa pela prova, dando glória a Deus, lá em cima no céu tem um Deus todo-poderoso que está de pé. Lembra o que Deus falou para Moisés, Êxodo 3? Se você não lembra ou se você não conhece, você vai conhecer agora. Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu tenho visto atentamente. Quer dizer que, quando o crente está passando pela luta, pelo vento, o que está acontecendo? Deus está atento. Atentamente ele está vendo. Olha o que Deus fala para Moisés: eu tenho visto, acompanhado, tenho estado junto, atentamente a aflição do meu povo. E eu desci para livrar. E aí já vai aqui um conselho, né? Se você está passando pelas suas lutas aí, pela sua prova, e está murmurando, e está reclamando, cuidado. Deus está atento à tua aprovação. Deus está atento à sua aflição. Deus está atento ao momento. Deus não está longe, não é negligente e nem é Deus de balde. Cuidado para não ser reprovado, hein? Porque se tem uma coisa que reprova crente é murmuração, reclamação. E aqui eu estou falando de um camarada que estava sendo provado. E eu vou dizer, é difícil alguém que foi provado como ele. Mas aí ele diz o que na prova? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo, gente, porque se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é ver crente adorar na prova. Gente, o crente, vai um conselho também, outro conselho. Quando você adora na prova, é como se você desse um soco na cara do Satanás. Quando você adora na prova, é como se você desse um chute na cara do Satanás. Quando você adora na prova, é como se você desse um coice na cara do Satanás. Aí ele sobe diante de Deus de novo. Imagina Deus agora feliz. E o contrário é que quando o crente adora na prova, Deus fica feliz. Imagina Deus agora com um sorriso Elma Chips. E aí o diabo vem. E aí Deus feliz: e aí, Satanás, tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí o diabo fala mais uma vez: como não é crente, olho por olho, dente por dente. Porque se tem uma coisa que o diabo não desiste, é de tentar contra o crente, é de apostar contra. Mas em todas, se a pessoa é crente de verdade, é apostar e perder. E aí Deus faz a seguinte proposta: ele vai passar pela prova, aqui conjecturando no contexto do livro de Jó. Só que se ele for aprovado, eu vou colocar o dobro na mão dele. Está disposto? E parece que eu vejo o diabo apostando contra, torcendo contra, lutando contra. Claro que o diabo vai aceitar, porque ele está apostando contra, né? E outra, o diabo não acredita no crente, mas Deus acredita no crente, no céu fiel. Porque Deus tem Jó por aí. Tem Jó, que mesmo na prova vai adorar. E aí o diabo vem de novo, gente. Vem com uma praga. Porque o diabo fala assim, toca na saúde dele, se ele não vai dar tudo que tem contra. E aí Deus falou: você não conhece meu servo Jó, desce lá. E aí cumpre o texto que eu falei aqui, versículo 8 do capítulo 2 de Jó. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Quer dizer o quê? Outrora, Jó tinha conta na farmácia e crédito, que não adianta ter conta e não ter crédito. Jó tinha dinheiro, recurso, ele podia procurar o médico A, B, C, D, mas agora, Jó está na prova, perdeu tudo, e agora, para dificultar um pouquinho mais, para complicar um pouquinho mais, ele está enfermo. Porque, gente, às vezes o cara está na prova, não tem um pardal para colocar na gaiola, mas tem saúde. Agora, quer ver prova é se a pessoa perder a saúde. E agora Jó perde a saúde. Quer dizer, Jó foi provado de dentro para fora, de fora para dentro, de frente para trás, de trás para frente, do alto para baixo, que foi a primeira prova, né? Do alto para baixo, de baixo para cima. Mas em tudo isso, Jó deu glória a Deus. Porque agora Jó, ele está cometido de feridas. Alguns dizem que era lepra.
Outros dizem que era tumores, mas não sei. Ele está no meio da cinza se coçando com um caco de telha porque não tem recurso. E o único recurso agora na vida de Jó é se coçar com um caco de telha. E eu quero dizer aqui para encerrar, né, a minha participação, porque o tempo não dá. Quem sabe a gente pode continuar essa mensagem outro dia, mas é até aqui que o Senhor Deus me permite. Sempre na nossa vida vai ter o momento do caco de telha. Qual é o momento do caco de telha, pastor? Você não tem o que você quer, mas você tem o que você precisa. Você não tem o que você almeja, mas você tem o necessário. O que era necessário para Jó aqui? Um caco de telha. E é o momento do caco de telha. Às vezes não é fartura, não é bonança, não é prosperidade. Mas até no momento do caco de telha, você tem que adorar o nome do Senhor. E é isso que te garante. E é isso que faz a prova mudar, né? Uma dessas condições que faz a prova mudar. Porque Jó também foi provado através da sua esposa e Jó também foi provado através de seus amigos, que é uma outra história. Porque o livro todo se resume em 3 provas, né? Provas poderosas, quer dizer, 3 provas entre aspas. Eu estou sendo aqui muito simples, muito sutil, né? Muito modesto, mas ele foi provado de todo jeito. E aí no versículo 10 do capítulo 42, a Bíblia diz assim, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Quer dizer, o cara está na prova, está dando glória a Deus e está orando pelas outras pessoas, né? Muitas vezes a gente está enfermo, né? Está sofrendo e está abençoando pessoas, e está orando por pessoas, e está clamando por pessoas, e está buscando por pessoas. E aí a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, dando-lhe o dobro de tudo quanto tinha. Quer dizer o quê? Que Deus prova a fé do crente. E se o crente passa pela prova, Deus vai colocar o dobro na mão dele. A única coisa que Deus quer saber é se é crente de verdade. Se nada vai roubar a cena, se nada vai impedir o cidadão de ser crente. E aí, está disposto? Até onde você está disposto a ir para receber a tua vitória? Então, independente do momento, nós temos que dar a glória a Deus. Pega o teu copo com água e oremos. Deus, obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado por poder te contemplar. Porque o mesmo Jó disse, um dia eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje te conheço de estar perto, presente, meus olhos te contemplam. Ó Deus, eu te louvo, Deus, pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua glória, e que o Senhor possa ser louvado em todos os momentos da nossa vida. É o que eu peço, em nome de Jesus. E se você crê, beba o teu copo com água agora. Gente, receba essa vitória, essa palavra, dê glória a Deus, ore pelas pessoas, nunca trate mal com mal, pelo contrário, dê glória a Deus no meio da luta e você vai ver Deus mudar a tua prova, tá certo? Daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, desta quarta-feira, grande quarta vitória. Eu te espero lá, em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.